Deus abençoe, eu me chamo Rodrigo Cardoso, sou cristão, sou discípulo de Jesus e em obediência à palavra de Deus, à voz do Senhor, eu estou gravando esse vídeo, esse testemunho que o Senhor pediu que eu compartilhasse. Eu não sei quem esse vídeo vai alcançar, eu não sei se você estava precisando ouvir esse testemunho, mas eu tenho total convicção, que o Deus que me deu essa direção ontem, aqui no meu cantinho, fazendo devocional, lendo o livro, essa missão veio muito forte ao meu coração e eu estou aqui em obediência àquilo que o Senhor me pediu para fazer. E eu peço que você permaneça até o final desse vídeo, talvez fique um pouco mais extenso do que o normal, mas eu quero contextualizar cada acontecimento que eu vivi nesse processo e eu creio que esse testemunho vai transformar a sua vida, vai te edificar, vai te levar a um nível que o Senhor quer que você viva. Talvez você já viveu algo parecido, talvez você está enfrentando essa guerra agora, mas como ministro do Senhor, como servo do Senhor, eu venho compartilhar tudo isso, porque eu lembro claramente que no processo, quando meio que chegou o final esse processo, o Espírito Santo me falou: agora você precisa testemunhar e compartilhar tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que eu fiz na sua vida e através dela durante todo esse processo. Então vamos lá. Tudo aconteceu, tudo começou a acontecer quando a gente recebeu um diagnóstico muito ruim de uma doença a qual a minha avó tinha sido acometida, e aquilo ali mudou todo o clima e a estrutura da família como um todo, Surgiram as dúvidas, os medos, as incertezas. Por mais que existisse uma fé, não, Deus é Deus, Ele vai curar, vai transformar, mas veio uma incerteza muito grande à nossa família. E aí em todo esse processo, eu comecei a entender aquilo que Deus queria fazer na minha vida, na vida da minha avó, na vida da minha família, num contexto geral, Eu sou o primeiro convertido, o primeiro crente da família, e eu queria entender, Senhor Deus, o que é que o Senhor está apontando com tudo isso, Foi uma época muito difícil, foram meses que eu vivi dia após dia experiências com o Senhor de apontamento, direcionamento, e eu vou tentar contextualizar da melhor forma possível aqui, de modo que eu siga uma cronologia aqui da linha do tempo, dos acontecimentos, e eu peço que você esteja bem atento aos detalhes, porque eu tenho total convicção que o Espírito Santo ele vai tratar os nossos corações, assim como ele me tratou, assim como ele me pediu para eu compartilhar esse testemunho também vai chegar ao seu coração e vai te edificar e vai te levar a um nível um pouco mais alto no Senhor, então certeza disso. Então, quando a gente recebeu essa notícia, eu como cristão, como discípulo de Jesus, talvez mais imaturo naquela época do que hoje, Talvez a maturidade que eu ganhei nesse processo hoje me faz entender tudo isso, mas eu tinha me colocado de forma covarde, vamos dizer assim, porque eu lembro que eu conversava com alguns amigos, eu compartilhava as guerras que a gente está enfrentando, desse translado, do tratamento, da minha avó sofrendo e toda a família envolvida nisso. Eu tinha me colocado na posição de covarde mesmo, essa seria a palavra, porque assim, a minha oração ao Senhor, eu orava, declarava cura, fazia as minhas orações aqui na igreja e tudo mais, só que eu lembro que a minha oração era: Senhor, como o Senhor fez na vida de Saulo, onde o Senhor desceu ali, apareceu e Saulo caiu do cavalo e foi transformado depois de 3 dias, Faz assim na vida dela. Eu sei que o Senhor tem poder para fazer e alcançar minha avó dessa forma. E por algum tempo eu fiquei assim, orando: Senhor Deus, faz como o Senhor fez com Saulo, faz como o Senhor fez com Saulo, porque eu sei que o Senhor tem o poder de ir lá, acessar e trazer a conversão e a cura. E seguiu os tempos, seguiu os dias, minha avó enfrentando essa guerra, a família toda mobilizada, os filhos, minhas tias, primas. E eu segui minha vida profissional aqui, a gente mora em Salvador, ela mora no interior do estado, e eu segui a vida profissional, Certo dia eu recebi uma ligação de um tio meu, que também é crente, mora no interior do estado. Ele me ligou e falou: Rodrigo, a gente está precisando de um laudo técnico aqui, porque eu preciso saber se a estrutura que a gente tem aqui hoje suporta a ampliação que a gente quer fazer aqui em cima. E aí a gente negociou, fechou o contrato, e aí marquei o dia de ir para lá, para o interior, para a casa dele, fazer o serviço.
Esse meu tio, ele conhece a família desde muito tempo, né? Conhece toda a família lá no interior também. Só que nesses dias, determinados dias, a gente não tinha conversado nada referente a esse assunto, nada. E eu lembro que a gente chegou lá na casa dele, eu e meu sócio, para a gente fazer os serviços, enquanto a gente estava já demarcando os pilares, né, para a gente estudar a área, a seção, para poder fazer as análises de cálculo. Eu lembro que os nossos equipamentos estavam com a bateria baixa, bateria que precisava ser recomprada, né, para utilizar. E lá na casa do meu tio, nesses dias, estava eu, meu sócio, meu tio e meu primo. E aí, para o serviço não parar 100%, meu sócio, ele saiu com meu primo para fazer a compra dessas baterias e eu permaneci, né, ali fazendo os estudos. Meu tio, o tempo todo, a gente chegou, ele falou, não, eu estou ocupado, eu vou ficar aqui dentro, eu estou fazendo algumas coisas. Ele permaneceu dentro de casa e ele estava lavando algumas coisas, né, talvez os tênis, um sapato, não sei. Em nenhum momento a gente conversou em relação a isso. E aí teve um momento que eu estava lá fora, né, analisando a estrutura, anotando e tudo mais. E ele veio com autoridade, a gente sabe quando é o Espírito Santo que está falando, a gente não tem nenhuma dúvida disso, a gente que teve de experiência disso. E ele veio para lá com autoridade muito grande, e a única coisa que ele me falou naquele momento foi: assim diz o Espírito Santo para você. Você precisa se posicionar na situação da sua avó, você precisa levantar pessoas de oração para entrar nessa guerra com você, que essa guerra você não vai vencer sozinho. E você precisa jejuar mais intencionalmente e se mover para que eu faça a obra que eu tenho para fazer. E aí ele saiu, voltou para dentro de casa, e aí naquele momento ali, eu senti o Espírito Santo falar muito forte no meu coração que eu vou te usar nesse processo todo. E aí ali eu entendi que existia uma missão muito maior para a minha vida do que apenas orar como eu estava orando, de forma talvez muito... não seria covarde a palavra, mas de forma muito irresponsável, talvez. E aí naquele dia eu comecei a entender que o Senhor estava me chamando a um lugar muito mais profundo, que Ele precisaria me usar. E ali iniciou uma guerra muito grande na minha vida, né? Foram meses de uma guerra muito grande, e um processo com o Senhor muito grande, porque o Espírito começou a militar contra o natural, né? A gente sabe que Satanás ele se levantando palavras e visões que não é aquilo que Deus quer fazer. E durante alguns meses eu vivi esse processo calado, né? Eu, o único cristão convertido que estava vivendo ali com o Senhor. E talvez a minha família no todo ela não entendesse aquilo que estava vivendo. Eram guerras de avançar nos exames, os exames do retorno não ser os melhores. E eu buscando entender aquilo que o Senhor estava me direcionando em todo aquele tempo. E aí eu lembro que a gente fez algumas viagens ao interior. Eu vou tentar ser um pouco mais sucinto nos fatos. E volta e meia a gente estava viajando muito no interior para visitar minha avó, né? 15 em 15 dias, 20 em 20 dias. E eu lembro que a gente foi no interior umas 2 vezes. Eu falei, minha mãe, a gente precisa ir no interior. Ela, mas a gente foi lá tem 15 dias. Eu falei, a gente precisa ir de novo. E aí eu fui no interior, visitei a minha avó, ela estava em casa ainda. E eu lembro que eu fui lá 2 vezes, nenhuma dessas 2 vezes eu consegui falar de Jesus para ela. Era uma guerra tão grande, não sei explicar, né, o nível de guerra que estava ali, porque eu chegava perto dela, eu não conseguia falar de Jesus. Eu não conseguia apresentar Jesus para ela. Né? Eu pegava na mãozinha dela assim e falava, avó, o Senhor está cuidando de tudo, Ele está cuidando da senhora, só que eu não conseguia avançar, né, para que ela confessasse Jesus, para declarar com mais força, para colocar a mão e orar com autoridade, eu não conseguia. E eu lembro que fui para o interior uma vez, e aí não consegui, né, que ela confessasse, que ela se convertesse, a obra não estava pronta ali ainda, não estava completa. E aí eu voltei para Salvador, depois de 15 dias talvez, a gente voltou lá novamente. E nessa volta que a gente teve lá, eu lembro que ela já não estava tão... não estava em si, né, muito medicamento forte por conta das dores, e a doença estava avançando, estava afetando muitas coisas. E aí eu lembro que naquele dia eu voltei do interior numa tristeza tão grande, sabe? Porque além de ver minha avó naquela situação, eu estava enxergando o espiritual ali que eu ainda não tinha conseguido avançar. E aí eu orava, foram dias, foram meses que eu não conseguia entender o que eu precisava fazer, porque eu não estava conseguindo, né, executar a missão que o Senhor me confiou, que era pregar Jesus, que era pregar o Evangelho, que era declarar sobre a vida dela, que era fazer a oração de confissão, né? Eu não conseguia nem chegar a esse ponto.
E eu lembro que a gente voltou para Salvador de novo e o Espírito Santo me incomodando, falou: você precisa voltar lá. E aí eu falei: minha mãe, bora voltar de novo no interior, eu quero ver minha avó. E aí 15 dias depois, ou 20, eu não lembro ao certo, teve a vigília na igreja, eu passei a noite na vigília orando, clamando: Senhor, me fortalece, Senhor, me dá força, porque a missão não é fácil. E aí no outro dia pela manhã eu tinha essa viagem para fazer, fui direto para o interior, fui dirigindo, não senti sono. Se eu senti sono, o corpo segurou bem, consegui dirigir tranquilamente, a gente chegou no interior. Só que durante esse processo, durante essa semana, o Espírito Santo estava me incomodando: olha, liga para o seu tio, aquele mesmo tio que te entregou a mensagem lá por minha parte, e agora eu preciso que você vá, ligue para ele ir com você. Tá difícil? Chama alguém com maturidade espiritual maior que a sua, chama alguém para ir com você nessa guerra. Só que aí vem Satanás, né, colocando coisas em nossas mentes. Eu falei: rapaz, não vou chamar não, velho. Vou chamar não, que ele tá na casa dele, ele talvez não queira ir, ele vai precisar rodar alguns quilômetros para chegar lá. E aí eu sei que eu cheguei no interior, eu não falei com ele, eu fui sem avisar, sem ligar. E aí chegando no interior, a gente chegou diretamente para o hospital. E eu lembro que naquele momento foi um dos mais difíceis desse processo, porque quando eu entrei no hospital, minha avó já estava internada já alguns dias ali. Quando eu entrei no hospital, eu vi a situação dela, eu falei: meu Deus do céu. Nunca vi a minha avó daquela forma, velho. Minha avó não me conhecia mais. E foi difícil, porque quando eu entrei naquele quarto do hospital, eu vi ela naquele cantinho lá, e tipo, ela não estava mais reconhecendo a gente. E aí quando eu cheguei ali, todo convicto de que ali chegou o momento que eu vou orar, vou declarar, minha avó vai ser salva aqui hoje, eu olhei para lá, ela não estava nem me reconhecendo. E aí veio um peso muito forte de novo, onde eu virei de costas assim, encostei no hospital, comecei a chorar. E minha mãe, com toda a força, né, falou: não, filho, você precisa ser forte, vai dar certo. Só que ela ainda não entendia o peso espiritual que eu estava carregando ali. E eu falei: meu Deus, mais uma vez eu vim, mais uma vez eu fracassei, eu vou voltar amanhã ou na segunda-feira se conseguir fazer o que eu vim aqui para fazer. E aí eu lembro que eu voltei, né, deu umas 12 horas mais ou menos, 1, 2 da tarde, a gente foi para casa almoçar. E quando eu tô entrando em casa, eu olho para trás assim, ó, no final da rua, lá em cima, eu olhei um carro, eu falei: rapaz, esse carro é conhecido, eu sei de quem é esse carro. E aí quando chega aqui na minha frente, meu primo, o mesmo lá da obra que saiu para comprar bateria, tava com minha tia, a mãe dele. E a primeira coisa que eu perguntei, falei: seu pai tá aí também? Ele tá. Meu pai veio também, meu pai tá aí. Aí o Espírito Santo já falou: você não chamou, mas eu fiz com que ele viesse, ele tá aí. E aí daquela tardezinha pra noite, pro outro dia de manhã, foi outra guerra. Uma guerra fortíssima, onde eu quero entender, o Espírito me direcionando uma coisa, as guerras, né, do lado contrário, muito forte em minha vida, me dando visões, me dando um medo gigantesco. E aí eu lembro que eu passei aquela noite ali, durante a noite na verdade, eu liguei pro meu tio. Não, mandei uma mensagem no WhatsApp. Esperei algum tempo e não recebi essa mensagem. Não recebi retorno dessa mensagem, né? Eu falei: meu Deus, por quê? Ele sempre me responde. Enfim, passei uma noite sem dormir, não dormi bem. Toda vez que eu fechava o olho, só imaginava as visões, só vinha na minha mente as visões que Satanás tinha colocado. E eu lembro que essa visão vinha muito forte no meu coração, como se eu tivesse fracassado na missão, sabe? Eu lembro que a visão que eu tinha era que eu abraçava esse meu tio no cemitério, no enterro da minha avó, chorando, falando: tio, eu fracassei, eu perdi a minha avó. Mas enfim, dormi, passei aquela noite. No outro dia de manhã eu liguei pra minha prima, eu falei: cara, meu tio, ele tá aí? Ela falou: tá, ele tá aqui. E aí falei: fala com ele que eu quero que ele vá no hospital comigo ver minha avó. Ele falou: claro que ele vai, pode vir buscar ele aqui que ele vai sim. A gente acordou no outro dia de manhã, acho que um domingo, a gente foi para o hospital, eu fui com minha mãe, com minha irmã, deixei elas lá, minha tia. Tem limite de visita, né? Só que minha avó estava numa situação tão crítica já, que o hospital liberou acesso, né, para a gente entrar meio que de forma livre. E a gente foi, né, visitou ali, e aí eu deixei minha mãe lá, fui buscar meu tio em casa. Um clima muito intenso, sabe? De guerra mesmo. Eu busquei ele no carro, ele falou: e aí, como é que ela tá? Eu falei: meu tio, não é das melhores
diagnóstico não, né? Ela tá bem ruinzinha lá. E aí eu sei que a gente foi pro hospital, cheguei no hospital, eu entrei, né? Pedi pra minha mãe sair, minha prima, outra tia que tava lá, porque tava muito cheio. E aí eu entrei com meu tio, eu falei, mãe, a gente quer fazer uma oração com minha avó lá dentro. Vocês podem sair? Aí minha mãe, não, pode vir e tal, venha visitar. Ah, quem tá aí, seu tio, né? Tá, a gente quer orar por ela. E aí, velho, a gente entrou, né, no leito. Eu nunca senti um peso espiritual tão grande como senti ali. Quando a gente entrou no leito do hospital, minha avó, né, ela tava começando a falar que tava vendo coisas, que tinha um homem passando pra lá e pra cá, querendo incomodar ela, né? Tava passando na frente dela, ela começou a ver essas coisas, a gente discerniu, olha, quem tá aqui também na guerra, meu Deus. E eu lembro que, em determinado momento, meu tio pegou na mão dela, ela conhece meu tio há muitos anos também, ela não reconhecia. E aí ela só tava reconhecendo a voz da minha tia que tava lá, né, a filha dela mais nova. E aí tudo que minha tia falava ela entendia, e nada que a gente falava ela entendia, ela reconhecia. Aí eu lembro que minha tia falou, maninha, é Rodrigo que tá aqui. Ela, Rodrigo? Quem é Rodrigo? Eu não conheço o Rodrigo. E eu, meu Deus do céu, velho. Meu maior amorzinho, meu maior amor. Não lembra quem eu sou, não tá me conhecendo, meu Deus. E aquilo foi uma guerra, meu Deus, um emocional abalado. Aí eu lembro que meu tio tentou falar com ela, pegou na mão, ela começou a se movimentar. Ah, quem tá aqui? Quem tá mexendo em mim e tal? E aí meu tio falou assim, ó, Carmosa, é Jesus que tá aqui. Ele veio te ver. E aí naquele momento ela gritava, quem é Jesus? Eu não quero saber desse homem não, quem é que ele tá aqui? Aí meu tio falou assim, olha, começa a orar. Toca os pés dela aí, começa a orar aí na cama onde você tá, que a gente vai vencer. Aí ele permaneceu, é Jesus sim, ele quer te ver, ele quer te abraçar, ele quer cuidar de você, ele quer que você passe a eternidade com ele. E aí em determinado momento, ele viu, né, sentiu no espírito que minha avó não estava reconhecendo, né, a voz da gente. Só que a voz da minha tia, ela escutava, entendia e respondia. Aí ele falou assim, olha, pediu para minha tia, olha, eu vou falar algumas palavras e eu peço que você fale com ela, para ela repetir. E se ela entender realmente o que ela está escutando, ela repita com o seu coração. E aí ele fez o apelo pela voz da minha tia, que repetia. E quando minha tia começava a falar, ela repetia as palavras de que ela reconhecia Jesus como seu Salvador. Ela cria em Jesus, que Jesus é o Senhor e Salvador da vida dela, que a alma dela era do Senhor Jesus, que ela amava Jesus. E ali naquele momento, velho, é porque às vezes a gente não entende, não tem discernimento disso, mas naquele momento eu senti uma carga tão grande sair do meu coração, sair da minha alma e falar como assim, pronto. E ali ela confessou, minha tia chorava, eu chorava, meu tio chorava, foi um momento de um mover tão forte assim, que ali naquele momento eu tive a convicção que a salvação tinha chegado ali. E aí beleza, aí meu tio pronto, vamos sair para o resto da família entrar. E aí eu lembro que quando saiu do hospital, a gente saiu um pouquinho, o carro estava um pouco afastado, a gente saiu um pouquinho conversando. E eu abraçava meu tio, chorava, compartilhando essa imagem que eu tinha de que eu tinha fracassado, que eu tinha abraçado, que eu tinha que abraçar. Eu ia abraçar ele no dia do sepultamento, falando, eu fracassei, eu perdi. Só que naquele momento ele falou, olha, o Senhor cumpriu a obra, eu tenho total convicção no Espírito que a salvação chegou aqui, sua avó está salva. E aí quando eu pensei que a missão tinha acabado, o Espírito Santo falou, através do meu tio, falou, olha, sua avó foi salva, mas ele vai recolher a sua avó, e você vai precisar testemunhar, e é o que eu estou fazendo aqui agora, tudo aquilo que ele fez durante esse tempo. E aí já começou outra guerra. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou conseguir falar de Jesus para tanta gente? Nunca falei desse nível. E aí fui para casa, deixei meu tio, a gente viveu uma experiência muito forte no carro, onde a gente chorava tanto, parecendo duas crianças ali, o Espírito Santo nos testificando tanta coisa. Amém. Aí teve essa situação, aí passou, deixei meu tio em casa. Olha quanto processo o Senhor foi mostrando dia após dia. Nunca vi tanta experiência com o Senhor. E aí eu lembro que no processo que eu fui deixar meu tio em casa e voltar para o hospital, quando eu cheguei lá fora, minha mãe estava lá fora, falou, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê?
Sua avó está lá dentro dizendo que Jesus salva, dizendo que Jesus é bom, dizendo que Jesus é maravilhoso, cantando louvores, né? Gritando que Jesus é bom, que Jesus está ali. Eu falei, meu Deus, a mesma que estava tão movimentada, né? Pouco antes, olha o que o Senhor fez. E eu lembro que passou domingo, a gente voltou para casa, não sei se no domingo ou na segunda, e depois de 21 dias, mais ou menos, desse dia, a gente recebeu a notícia, né? Minha tia ligou para cá e falou, olha, vocês se preparem que a situação de mãe é complicada e talvez a gente tenha a pior notícia hoje ainda. E aí talvez naquela madrugada a gente recebeu a chamada dizendo que ela tinha falecido. Eu chorei tanto, chorei tanto, chorei tanto. Mas somente naquele momento. No outro dia de manhã a gente foi viajar e eu não sei como é que eu tive tanta força para ser o braço de apoio da família em todo aquele tempo. Não sei. Cheguei no interior, eu não consegui derramar uma lágrima, velho. Porque eu tava com a... Por mais que eu tivesse perdido a minha avó, natural, né, em corpo ali, eu tava com a convicção tão forte no meu coração da salvação dela, velho, que eu tava feliz, sabe? E em todos os processos eu ajudei minha tia, a gente foi no cartório, resolver toda a questão burocrática, ia para cemitério, ia para outro lugar, resolvia. Eu fiz todo esse processo e eu lembro que em todas as etapas, entre pegar o caixão, colocar no carro da funerária, todo o cortejo, do carro da funerária até o sepultamento, do velório até o sepultamento, eu fiz questão de pegar o caixão e carregar também. E aí, só que eu tava vivendo uma guerra muito intensa aquele dia, porque só tava vindo na minha mente, você vai precisar testemunhar. E mais uma vez a guerra, o que é que você tem para falar? Não precisa você compartilhar o que você viveu aqui não, guarde isso aí. O Senhor querendo que aquilo fosse compartilhado para que os corações fossem tocados através daquilo que Ele fez. Mas a guerra no meu ouvido, assim, você não tem o que falar não, você vai gaguejar, você não tem o que falar. E aí quando foi chegando no momento ali onde a gente já estava indo para os instantes finais do velório, eu lembro que no meu interior eu falei, Senhor, se o Senhor quer que eu transmita e compartilhe essa mensagem aqui, o Senhor vai me dar uma palavra, uma direção aqui. Caso contrário, quando todo mundo foi embora, o sepultamento estava muito cheio, cara. Eu lembro que eu tava aqui, né, o caixão aqui, eu tava para cá pro caixão, quando eu levantava os olhos lá assim, tava tanta gente assim, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir falar aqui não. E aí eu lembro que teve todo o processo, né, tal, das orações, o pessoal lá fazendo a última despedida, e uma tia minha, ela tomou a palavra, né, falou algumas coisas, agradeceu ao pessoal, e eu aqui atento, calado, no meu lugarzinho. E aí no final da palavra dela, ela olhou para mim assim e falou, Diego, pode falar. No momento algum falei lá que eu queria falar, que eu queria orar, tava quietinho. E aí naquele momento eu senti o Espírito Santo falar, esse é o sinal, agora abre sua boca. E ali durante o velório eu não sei a autoridade que o Senhor me deu, eu não sei a coragem que Ele me deu, eu não sei como Ele me deu aquela palavra. E aí com autoridade, irmão, que eu abri a boca e de antemão comecei a apontar dedo para todos os meus tios assim, eu sei que vocês estão tristes. Eu sei que vocês estão carregando uma dor muito forte agora em perder a mãe de vocês. Mas eu quero que vocês tenham convicção no coração de vocês que a salvação aconteceu aqui. A gente se alegra porque sabe que a eternidade dela está garantida no céu, com o Senhor. Ela está em paz. E aí naquele momento eu comecei a compartilhar. Eu lembro que os olhos estavam todos atentos assim a mim. Eu olhava assim e eu tanta cabeça me olhando e eu estava liberando com autoridade. Tudo isso que eu tenho compartilhado com vocês aqui. E aí terminei a palavra, senti mais uma vez o peso saindo das minhas costas, como se tivesse concluído já essa missão. E aí a gente partiu, né, foi fazer a despedida, fechou lá a lápide, né, onde realmente o caixão fica. E aí eu saí daquele momento com o coração leve, por mais que estivesse no ambiente de sepultamento, eu estava tão leve ali, tão em paz, tão feliz. E aí não parou aí. Foram experiências, não sei se você reparou, mas foram experiências uma atrás da outra, onde o Senhor me colocava, me provava, me usava e fazia. E eu lembro que no final do sepultamento, ali quando a gente estava abraçando uns aos outros, acabando conversando com alguns familiares,
Eu lembro que uma prima minha, a gente sabe como é interior, né? Tem muita família que é primo de primo de primo, eu não conhecia ela. Ela veio pra mim assim e falou: primo, a paz do Senhor. A paz, minha prima, tudo bom? Ela: quero compartilhar uma coisa com você aqui também. Durante esse processo de tia, eu senti o mesmo peso que você estava sentindo. Eu ia, visitava, eu orava por ela, só que eu não conseguia, né? Eu não tinha certeza de que a salvação tinha chegado ali. E hoje de manhã, quando eu recebi a notícia, estava vindo para cá, eu falei: Senhor, me traz a confirmação de que houve a salvação nesse lugar, de que houve a salvação na casa de tia. E em todo momento que você compartilhava aquilo ali, eu sentia o Espírito Santo me testificar no meu coração de que sim, ela tinha sido salva. E ela declarou, né: parabéns pela sua coragem. Eu falei: foi o Senhor que fez, eu não sei nem como eu abri a boca aqui. E eu lembro que algumas pessoas, depois do sepultamento, veio a mim e falou, né: parabéns pela sua coragem, que palavras lindas você deu. Minha família, que não tem nenhum cristão ainda, né, por parte de mãe ainda, eu creio que o Senhor vai fazer a obra completa, porque começou na minha avó e vai se expandir por toda a família. Eu lembro que as pessoas vinham a mim e falavam: meu Deus, o Senhor falou tanto no meu coração com isso que você compartilhou. Parabéns pela coragem. Mais uma vez, eu não sei como é que eu fiz isso, foi o Senhor que fez. E esse foi o processo, né? Eu tentei ser um pouco mais sucinto aqui. Esse foi o processo que eu vivi. Esse é o testemunho. E eu quero deixar muito claro para você, eu não sei onde esse vídeo está chegando, eu não sei quem está vendo esse vídeo, qual horário está vendo, eu não sei se você já enfrentou uma guerra dessa. Eu não sei se você está vivendo essa guerra. Não é fácil. A gente vê nossos maravilhosos parentes, a minha avó que eu tanto amo, tanto amei, que tanto cuidou de mim. Chega um momento que ela nem te reconhece, irmão. Foi duro, foi duro, foi duro. Chorei, 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 mas o Deus que prometeu, o Deus que entregou a missão, o Deus que entregou o projeto, Ele é o Deus que vai lhe capacitar e levar até o fim. Entenda que nunca é na força de nossos braços. Na minha mente estava que eu tinha fracassado, que eu ia chorar lá como um fracassado mesmo, tinha perdido a missão. Eu não sabia o que falar, eu não sabia o que fazer. E Deus foi me mostrando: olha, se você se colocar disponível, eu vou fazer acontecer no meu tempo, no meu jeito, no meu processo. E no final de tudo, o nome do Senhor foi glorificado. Eu não tinha nenhuma convicção em mim mesmo, sabe? De que na minha força, do meu braço, eu não conseguiria fazer isso. Porque se você reparar no início, quando eu tentava ir para lá, achando que aquele era o tempo, aquele era o dia, eu voltava triste, como se o Senhor estivesse me mostrando assim: ó, só o seu braço não é o suficiente. E aí, quando eu me coloquei realmente em oração, em jejum, levantei pessoas, eu agradeço pela vida de vocês que se colocaram nessa missão comigo nesses dias, ali eu entendi que é o Senhor que faz. Quando eu fui para o interior e não quis chamar meu tio, o Senhor falou: eu vou levar ele assim mesmo. E lá eu encontrei ele, e ainda hoje eu compartilho algumas coisas. E, irmão, o viver com Deus é isso, viver com Cristo é isso. É a gente entender de que Ele quer nos usar. Não tem nada a ver com o que a gente é. Moisés, quando foi chamado, ele deu várias desculpas de que era pequeno demais, de que não podia, de que não dava. Mas o Deus que chamou é o Deus que sustenta. Então eu quero que essa palavra, ela se alongou um pouco, mas eu tenho total convicção em meu coração de que o seu sentido, né, a sua intenção foi levada. Que esse testemunho ele edifique a sua vida. Que esse testemunho ele traga força se você está fraco. Que ele traga cura onde precisa existir cura. E que você seja totalmente edificado com aquilo que o Senhor trouxe aqui. Como eu disse, eu estava aqui ontem orando, devocional, lendo um livro. E quando eu estava lendo um trecho desse livro, o Senhor me trouxe muito forte isso no meu coração. Eu quero que você testemunhe e compartilhe isso que você viveu. Eu não sei onde o Senhor vai levar esse vídeo. Eu sei que não é na força do meu braço, não é na minha intenção, mas onde o Senhor quiser soprar, que esse vídeo chegue e que o nome dele seja glorificado, e ele cure, ele transforme e ele faça aquilo que ele tem para fazer, em nome de Jesus.
É com um coração muito grato que eu compartilho isso com vocês e eu espero verdadeiramente que esse vídeo ele tenha feito e faça uma diferença muito grande na sua vida. Deus abençoe.